Interativa 21 anos. Grupo Felite, levando felicidade para onde for. E o programa de hoje nós vamos falar sobre sexo. E para falar desse assunto tão importante, trouxemos aqui para a Interativa a doutora Cida Brizola, ginecologista, obstetra e que há mais de 20 anos trabalha com sexologia, especialista em sexologia. Muito obrigada, doutora Cida, por vir aqui. E vamos falar então sobre sexualidade. Isso aí, obrigada pelo espaço. Vamos então ao assunto, sexualidade. Muito bem. Uma das coisas que as pessoas mais se preocupam é falar de sexo é um tabu, mas na realidade é assunto popular, né? Fazer uma especialidade que vai tratar das disfunções sexuais. Hoje nós sabemos que muitas pessoas chegam numa certa idade e começam os problemas das disfunções sexuais. Geralmente chegando perto da terceira idade, como nós falamos, né? Quais são as principais disfunções sexuais que acometem as pessoas? Bom, as pessoas, elas, dentro da vivência, né, as disfunções sexuais, elas trazem com elas os tabus, né, os preconceitos, o que cada família ensina. Então tem a religião, tem a origem, né, de cada família, alemão, italiano, enfim. Isso tudo traz para dentro da relação sexual e a partir dali surgem as disfunções. Abuso, né? Abuso sexual na infância é um índice muito alto dentro das disfunções sexuais quando a gente aborda. Então, a disfunção sexual, no momento que principalmente a anorgasmia na mulher, no momento que eu abordo a anorgasmia, eu pergunto, e vou te dizer que uns 90% das que me procuram têm uma história de abuso de alguma coisa na infância. Então é um tema assim que a gente pode ampliar. Então a questão da sexualidade não é simplesmente um tópico que vai se tratar, é na verdade saúde mental das pessoas. E à medida que a gente vai envelhecer, primeiro inicialmente na adolescência, tudo assim, né, vamos, o que deu, depois vamos analisar o que deu. Depois tem a idade madura, né, que é o adulto jovem, que normalmente é onde se estabelece então. Aqueles que têm algum probleminha que no início da vida adulta procuram um recurso técnico, eles levam uma vida muito mais saudável na questão sexual. E você sabe, né, Silvana, eu tenho assim como conceito meu que nesses 20 anos a sexualidade ela tem um tripé, que é a vida da pessoa. Então, se você tem um pé é a profissão, o segundo pé é a família, né, e a sociedade, que aquela família envolve toda uma sociedade em volta, um entorno, e a questão sexo, que é o parceiro ou parceira, que é o par que trabalha ali. Então, nesse tripé, tu sabe que um tripé tira um pé, cai. Então, a pessoa, para viver a sexualidade de uma forma saudável, ela tem que estar bem com ela mesma, no sentido da família, das suas relações com seus familiares, com seus filhos, com seus pais, enfim, com os seus amigos, com a sociedade. Então, estar bem, profissionalmente bem inserida, então ela tem uma vida sexual boa. Muito bem. Aqui abrimos um leque de várias perguntas, né? Então, uma das coisas que eu acho que é importante a gente esclarecer. Vamos começar, então, no início da sexualidade, né? Falaste, então, sobre a questão do abuso sexual e que acaba causando, muitas vezes, disfunções pelo resto da vida, né? Então, quando procurar um tratamento? Então, daqui a pouco a pessoa, quando é muito jovenzinha, nem vai saber que foi abusada, dependendo do grau da idade que foi abusada. Ela foi abusada desde bebê, daqui a pouco ela conviveu com o abuso. Ela vai ter uma disfunção sexual pelo resto da vida, não é? Com certeza. Aqui você falou bem, eu de plantão, eu atendi uma criança de 3 meses. Meu Deus. Que tinha pelo exame físico, então eu suspeitei, encaminhei daí para o pediatra, para a urgência pediátrica, e na urgência pediátrica, então foi feita uma abordagem da família, e então diagnosticaram ali um abuso. Então, desde a mais tenra idade, a mulher principalmente, porque o abuso é um olhar masculino sobre um sexo frágil. E a mulher ela traz naquele entorno da família a fragilidade feminina já dentro da história familiar. Difícil você empoderar uma mulher numa história de família em que a mulher é submissa.
Ela vai ter que mais ou menos brigar sozinha e dali ela saltar empoderada por ela mesma. Então, nessa família, ela vai ser abusada, a família vai desconfiar, a mãe vai desconfiar, mas aquilo vai ficar dentro da família. Até que lá um dia ela vai arranjar um namorado, que é a minha experiência de consultório, os parceiros e as parceiras levam ao consultório por conta das disfunções sexuais. Porque daí acabam falando, mas aí começam a desconfiar, conversar, enfim. A relação tem que ser boa para que ela seja aberta para isso, né? E aí, então, procuram o consultório para que isso seja, então, ajustado. Uma terapia. Uma terapia. Mas, por exemplo, se uma criança é abusada, com uma idade dessa, 6 meses, 1 ano, ela não vai ter memória disso. Ela vai ter reflexos na vida adulta com essa idade? Deverá ter memória, porque uma criança ainda que não caminha ainda, menos de 1 ano, menos de 1 ano e meio, essa criança ela tem o toque das pessoas que cuidam. Claro. Então o toque da mãe é um toque carinhoso, o toque do irmão é carinhoso, mas lá tem um toque diferente. Entendeu? Então, e eles sentem, com 1 ano e meio, 2 anos, a 3 anos, eles já sentem a diferença do toque genital para o toque do corpo. Então, quem toca na genital, e eles já sentem e já percebem que aquilo é deles, entendeu? Ele não vai, que ele guarda para ele. Então, ele sabe que mexer ali é uma coisa dele. Mas isso os pais precisam orientar também, e aí, a criança por si, já sabe. Só que daí se os pais sabem e se sente constrangido se alguém manipular. Isso a gente vai percebendo nos plantões, dá uma experiência boa pra gente, né? Vai percebendo nesse dia a dia e nesse dia a dia da avaliação familiar, às vezes a mãe vê muito tarde, né? Ou então o cuidador vê, né? Ou então a gente deixa com cuidadores as crianças, com cuidadores desconhecidos que a gente não consegue identificar. Vai identificar na escola, né? O abuso, como eu já tive casos que, enquanto eu trabalhava nas escolas, eram nos colocados pelas professoras, de como descobriram pela criança que não conseguia sentar e 6 aninhos e foram buscar, um belo dia tinha uma manchinha de sangue na calça. E então, isso aí traz um transtorno sexual gravíssimo. Porque assim, sabe que a nossa postura sexual é uma postura muito ocidental. Ela vem muito da era vitoriana, em que tudo é pudor, tudo é pecado. A rainha Vitória dizia que a única mulher que podia ter prazer sexual era ela, que as outras mulheres do reino, elas não poderiam ter prazer, teriam que omitir, né? Eu digo engolir, né? Omitir o orgasmo ou não ter orgasmo, porque elas poderiam ser punidas pela rainha Vitória. Então, daí vem a anorgasmia. Meu Deus, olha que interessante. Então vem a anorgasmia no mundo ocidental, diferente do mundo oriental. Os costumes orientais, eles são muito melhores porque eles trazem, por exemplo, assim, o Kama Sutra é um livro que todo mundo genitaliza ele, né? Mas na verdade o Kama Sutra é um livro da história hindu, né? Da vida hindu, da sociedade hindu, que ensina os passos de como o homem deve fazer com que a mulher sinta prazer. Esse é a origem do Sim, a Kama Sutra tem 4.000 anos, é um livro antiguíssimo, né? É antiguíssimo. Então, só para a gente concluir essa fase infantil, que eu acho que para a gente encerrar essa fase, para a gente ir para a fase adulta, eu acho que é interessante a gente explicar 2 situações. Hoje a gente tem visto o assédio e o abuso físico, mas eu tenho visto muito abuso, daqui a pouco, exposição psicológica, né? Porque isso também acaba sendo um abuso. Se submeter uma criança, né? Uma criança a cenas de sexo, uma sexualização precoce, ela também pode ter algum distúrbio ou não? Também pode, porque assim, a sexualidade da gente se desenvolve como? A criança nasce, mais ou menos aos 3 anos, ela já sabe, ela tem noção do corpo. E aos 3 anos começa então uma leve diferenciação anatômica do corpo. Aí aos 8 anos começa então a ação hormonal, que são os hormônios sexuais, né, dos ovários e dos testículos, que vão atuar então nessa criança e vão começar a desenvolver. Aí desenvolve o útero, o ovário, testículos, pênis, e à medida que vai crescendo, mais ou menos em torno de 13 anos, ela já tem, então está completa.
né? Então o menino na ejaculação ele já tem espermatozoide, pode ser pai, e a menina na primeira menstruação, até um pouquinho antes, ela já pode ser mãe. Então essa evolução dos 8 anos para frente, ela tem já clareza do que é sexo. Ela procura, vai procurar nos amigos, nos livros. Tem muitos livros que ensinam, ainda tem um antigo que é da Marta Suplicy, que traz sexo para adolescentes, né? Ali ela discorre todos os problemas e até agora terminou, não tem mais edição, já esgotou. Mas, enfim, a sexualidade, né, começa aos 8 anos bem clara, como sexo, algo prazeroso, diferente, ser tocado me dá um prazer. Aí nós vamos falar já na questão masturbação, que muitos pais, que entram outro problema da questão sexual, muitos pais abordam seus filhos, é o chuveiro, é na cama, ou assim o menino, para quem tem filho homem, o menino começa a ejacular. Noturno, né, que é mais ou menos em torno das 5, 6 da manhã, tem aquela a ejaculação noturna do menino, ele nem sabe o que está acontecendo, mas molha o lençol. Aí a mãe no outro dia vem e briga com ele porque ele fez xixi. E não é xixi, é o esperma do guri. Isso significa amadurecimento genital do guri. Então, isso é um trauma. Porque daí esse guri vai levantar assustado, ele não sabe o que aconteceu, ele sabe que aquilo não é xixi, porque ele vai cheirar, né? E vai ver que não tem o cheiro do xixi. E aí, a partir daí, tu pode já traumatizar ele ficar com vergonha. Aí ele já começa a trancar. E aí, então, é aquela criança que tranca a ejaculação, que vai ter problemas na primeira relação, e ele pode trancar a ejaculação ou ter ejaculação precoce. Porque ele vai muito estressado para a relação e acaba a adrenalina fazendo Mas a pergunta em específico é a questão da exposição. Entende? Se expor demais. Hoje a gente tem visto muitos movimentos midiáticos que se extrapola muito a questão da sexualização, né? Cenas de sexo, falar de sexo, músicas que abordem sexo, danças que reproduzem sexo. O que isso pode representar para uma criança, digamos, de 8 anos de idade? Se essa criança ficar o dia inteiro sendo exposta a esse tipo de situação. Isso é um assédio psicológico. É um assédio psicológico. É um assédio psicológico. Por quê? Porque uma coisa é você estar assistindo em família um filme, daí tem uma cena de sexo, está com seus filhos ali, de 8, 9 anos, pode desligar a TV, enfim, interromper o filme, e o pai e a mãe explicam aquela situação. Viu, meu filho? Às vezes a criança nem viu, mas se ela viu, o que você entendeu? E explicar que aquilo é normal, enfim, depende da conversa que vai surgir ali. Já começar a educação sexual em casa. Isso, exatamente. Então, agora, você liberar, e é bem fácil de liberar, né? Hoje com a internet, doutora? Com a internet, com o acesso à internet, o acesso a filmes pornográficos, e depois são cenas agressivas, não é aquela relação que a gente sabe que tem entre casais, com afeto, com sentimento, que é esse que temos que mostrar para os filhos, né? Mas os filhos, infelizmente, não têm o que fazer. Então, o que tem que fazer? Chamar os filhos, tem que ter o controle, né? Tem que ter o controle, porque a mídia é uma coisa, entra dentro da tua casa, né? Não pede licença, ela simplesmente invade com todos os assuntos, com todos os temas e com todas as fotos. Então tem cenas na internet assim que são muito agressivas e psicologicamente essas crianças podem ter problemas. Terão problemas. Terão problemas de disfunções ou alterações sexuais ou até anomalias, né? Exatamente. Eles entendem o sexo como aquilo ali. Então, se o sexo daquilo que ele viu é agressivo, e se ele não aprender que aquilo não é o sexo do dia a dia, que aquilo é uma demonstração de algum produto, uma performance, exatamente. Se ele não aprender aquilo, e ele vai aprender em casa, não é na rua, né? Ele vai confundir a sexualidade, a sensualidade com o ato sexual agressivo. E aí pode surgir as pessoas agressivas do sexo. Então, uma dica importante para quem tem filho pequeno, crianças, adolescentes, ter essa conversa desde pequeno para que essa pessoa não tenha um problema na sua sexualidade na vida adulta. Muito bem. Doutora, vamos falar então um pouco dos problemas sexuais na vida adulta, quando já não é só uma questão de traumas ou então de influências negativas. As disfunções decorrentes à idade, vamos falar assim. Tá. Bom, da idade, vamos dividir entre homem e mulher. Normalmente a mulher, ela é mais fácil. Eu digo assim que a mulher,
ela não precisa mostrar uma performance boa para poder manter uma relação sexual, né? Então, o que eu estou dizendo isso? Ela pode, a relação sexual, ela vem nas fases de desejo, né? Então, eu tenho desejo, eu desejo alguém, e se aquele desejo eu posso desenvolver, então eu vou desenvolver através de carícias, enfim, e que a gente entra na segunda fase do sexo, que é da relação sexual, que é a excitação. No momento que tem excitação, no homem tem a lubrificação do pênis, que é o líquido que é expelido do pênis para iniciar a penetração. Então seria o lubrificante natural masculino. E a mulher, a lubrificação vaginal, que vem das células vaginais. É um líquido que é liberado da célula, não é uma glândula, é uma célula que libera aquele líquido. A partir dos hormônios da sexualidade, né, da excitação e do desejo. Aí, a partir disso aí, nós temos então essa é a segunda fase. A terceira fase seria o orgasmo, e tem uma quarta fase que agora tiraram do conceito, mas é a resolução, é a hora que relaxa, que os casais se interagem de outra forma. Mas, para cada fase tem uma disfunção. O desejo, por exemplo, o desejo na mulher, principalmente, é afetado pela questão familiar, pela correria do dia a dia, pelo trabalho, enfim, pelas preocupações que ela leva do trabalho para casa ou que leva de casa para o trabalho, e chega no final do dia, não tem cabeça para desenvolver uma questão sexual. Então, essa mulher provavelmente ela vai desenvolver mais nas férias, nos feriadões, no final de semana, né? Sim. Mas então os casais têm que esperar esse período, tem que entender que a mulher hoje é outra mulher, não é mais a mulher de 50 anos atrás, entendeu? E a mulher de hoje é uma mulher complexa. O homem vai ter que entender essa complexidade. E que, às vezes, uma conversa com o companheiro já tira dele N pensamentos negativos sobre a mulher. Aí ele entende o processo da evolução feminina e aceita a mulher como ela é, entende a mulher, né? Então, e do homem, nesse período, aí tem a história da ejaculação precoce, né, que dependendo do homem, está muito estressado, está muito apaixonado, quer muito aquela mulher, e ele na primeira vez ou ele não tem ereção ou ele tem uma ejaculação precoce. É normal, né? Então as mulheres têm que estar preparadas para essas falhas masculinas e desdobrar a falha masculina de uma forma tranquila. Aí vai tomar um champanhe, vai tomar um vinho, vai tomar um copo d'água, conversa, dá risada e transformar aquele fato num fato divertido e de brincadeira, para você poder superar aquela situação. Senão ali tu pode marcar um homem ejaculador precoce para sempre com a pessoa, com aquela companheira ou com todas as outras companheiras do futuro. Bom, se nós tivermos um desejo bem desenvolvido, e ocorre muito nos apaixonamentos, né? A paixão tem tempo de 6 meses a 2 anos, depois no terceiro, então, para a gente casar, botar uma aliança no dedo, né? Tem que esperar o terceiro ano, porque daí você vai casar com os defeitos. No terceiro ano tem os defeitos, aí, bom, é esse que eu quero mesmo. Sim, vou aguentar, vou suportar as TPMs, vou suportar... Isso aí, né? É amor de verdade. Então, senão a paixão termina ali, e aí terminou a paixão, sobra o quê? Amor, né? Amizade ou ódio. O ódio. Mas voltando então nas disfunções, tanto o homem quanto a mulher. Teve um artigo seu, que foi publicado aqui na Interativa, que falou muito sobre essa questão, inclusive, da maturidade. Então, nós falamos de tempo, trabalho, estresse. Não tem como a pessoa estar assim, com aquela disposição quando tiver com a cabeça cheia, dívidas, problemas no trabalho ou outros problemas familiares, que às vezes são os filhos, né? Ou a síndrome do ninho vazio, que muitas vezes os filhos vão embora, a pessoa fica deprimida porque os filhos cresceram. Então, todos esses problemas que são emocionais, muitas vezes, acabam afetando também a sexualidade. Sim. Tanto o homem quanto a mulher, né, doutora? Evoluindo um pouco na idade, então os casais na vida reprodutiva da mulher, que tem mais ou menos até 50 anos, né? Vai até 50. Vai até 50, Então, esse período é um período bom para desenvolverem e aguentarem depois, porque imagina assim, se a expectativa de vida da mulher é em torno de 76 anos, e então depois dos 50 nós temos mais 26 anos para viver com uma mulher
que não menstrua mais, que muitas delas acham que elas, depois que não reproduzem, não são mais mulher, com os parceiros que dizem isso, verbalizam, e aí a mulher se retrai, e aí nós temos uma disfunção de dispareunia, que é dor na penetração, porque tem dificuldade, já pela idade tem dificuldade para lubrificar, e aí pela falta de estrogênio, ainda assim um problema psicológico que é se retrai em função de uma observação masculina. Às vezes nem ele sabe o que está observando, né? Tá, para a mulher, mas é assim que ocorre. Então, para muitos homens, a mulher, depois da última menstruação, a mulher não é mais mulher. Mas, no entanto, é o momento que a mulher não se preocupa com o anticoncepcional, que é um hormônio, um grande número deles ele diminui a libido da mulher, né? Tanto que no período que elas não tomam, que é no período menstrual, é o período que elas sentem mais desejo. E aí vem a questão do tabu de não ter relação no período menstrual. Pode ter sim, pode usar a camisinha, né? A menos que a pessoa tenha alguma doença sexualmente transmissível, que possa ser transmitida pelo sangue, né? Aí sim, né, tem que usar uma camisinha sempre. Mas é um período que dá para ter relação sem problema, não. É um tabu, né? Muitos eles têm, ainda nesse período menstrual, eles usam a questão da relação anal, né? Porque daí não tem contato com o sangue. Mas seguindo na idade, quando chega mais ou menos na menopausa da mulher, o homem ainda está bem, porque a andropausa vai ser em torno de 70 anos, né? Só que é um período que o homem começa com disfunção sexual, disfunção erétil, aliás. Com 70 anos? Não, 50. 50. Aí ele já demora um pouquinho mais para ter ereção, não é mais aquela ereção dos 30, dos 40, ele já leva mais, por exemplo, do adolescente 2 minutos, nem isso, né? Segundos. Basta olhar para a mulher, ele clica e tem ereção. O homem maduro, ele leva mais ou menos 5 minutos. O homem na terceira idade, ele leva em torno de 10 a 15 às vezes, para ter uma ereção satisfatória para a penetração, né? Então, é um período que encaixa a menopausa e a idade masculina, que começa uma disfunção erétil. Algumas patologias também já predispõem isso no homem com mais precoce, o que não acontece na mulher, né? Por quê? Porque eu disse assim que a sociedade impõe ao homem que ele tem que ter um pênis ereto para poder ter relação. Ele não precisa de um pênis ereto para ter relação. A mulher precisa dele, do parceiro. Então, na menopausa, o que a mulher precisa? Um parceiro interessante e interessado. Interessante porque ela deve gostar, e interessado porque ele gosta e cuida dela, com ou sem pênis. Olha que interessante. Entendeu? Isso. Tem um aspecto que eu acho que é importante a gente abordar, já que a gente está falando dessas disfunções, que a gente tem visto o uso indevido de Viagras ou de outros medicamentos que possam estimular. Inclusive, nós temos casos de infartos, né, onde pessoas usaram demais, pessoas super jovens só porque queriam melhorar a performance. Então, acho que esse é um tópico importante para falar do uso indiscriminado desses estimulantes, até quando não tem indicação, né? Muito bem colocado. Os jovens, quem não tem problema erétil, não deve usar nenhum medicamento que melhore a ereção, porque ele já tem o pênis dele erétil ali. Ele deixa para usar quando precisa. Por quê? Eu tive 2 casos complicados no consultório, porque eles tiveram um início de uso de uma medicação, vou dizer o nome aqui, que na época era o Viagra, e não é o nome do medicamento, né? É o estimulante dele. E aí ele viciou. Aí ele namorou uma outra mulher, seguiu usando. Quando ele encontrou a mulher da vida dele, ele não conseguia largar o medicamento. Porque hoje tem N medicamentos, né? Tem diários, tem só do momento, enfim, para todos os tipos de homens, todos os tipos de problemas, né? Tem. Então, é um problema muito sério o homem começar a usar isto sem necessidade. Tem que deixar para usar com necessidade. Então, se precisa, vai no urologista, vê o que tem, ou qualquer médico pode fazer uma abordagem no homem com disfunção erétil. Avalia, né, às vezes dislipidemia, triglicerídeo,
colesterol já dá um probleminha. Aí você fala na questão do infarto, né? O infarto é uma coisa importante, por quê? Porque nem todos os medicamentos que você usa, principalmente os antihipertensivos, né? E os medicamentos que são vasodilatadores coronarianos, esses aí, o vasodilatador coronariano, ele é o que mais é o contraindicado. Não dá para usar nenhum tipo de medicamento. Aí tem que usar. E tem prótese peniana, tem várias formas de ter uma relação sexual satisfatória para o casal, né? Sem ter que correr o risco de se expor a um medicamento que possa levar ao óbito. Ao óbito. E a questão, assim, doutora, que eu acho que é importante a gente abordar também, que a gente vê muitas pessoas na terceira idade, né? Viúvas, vão pro bailão, né? Conhecem novas pessoas, começam novos relacionamentos e acabam não se cuidando, né? Porque a mulher, no caso, não vai engravidar mais, né? Mas, no entanto, a gente tem visto muitos casos de doenças sexualmente transmissíveis que estão afetando pessoas da terceira idade porque já não estão mais se cuidando. Eu acho que esse é um tópico também importante a ser falado. Muito importante, porque daí eu trabalhei 15 anos na DST AIDS aqui em Santa Maria. E ali eu pude ver bem isso que você comentou. Os casais não se cuidam, eles, às vezes no mesmo evento, tem muito evento esportivo que tem, né? Então o contato físico e tal acaba estimulando. Às vezes no mesmo evento, quando a pessoa não tem parceiro fixo, fica com 2, 3 pessoas, né? Ao mesmo tempo, não assim, na sequência do evento. E isto faz com que eles adquiram uma DST e levem depois para outras parceiras que têm, ou parceiros que têm, e nem ficam sabendo. A sífilis, por exemplo, é uma doença que causa alteração neurológica na sua fase terciária e que eu já peguei neurosífilis ou neurolues em idoso que acabou tendo que internar e aí ele lesa o neurônio da mesma forma que... E aí ficou, sabe, a demência, o Alzheimer, ali, ele parou. Já peguei jovens também assim, e a mulher da mesma forma. Então, no meu consultório, desde sempre eu tenho a solicitação de exames de DST por conta dos idosos. Certo. E a questão psicológica? Então, o que acontece? Existem os medicamentos, no caso, quando acontecem esses problemas. Existe a reposição hormonal. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho pra gente. Existe reposição hormonal para as mulheres e existe reposição hormonal para os homens também. Para os homens. Então, é importante assim, que os casais, ou os homens solteiros, ou os viúvos ou viúvas, enfim, todos têm direito, né, a viver bem. E se a sexualidade é uma opção, porque ela pode não ser opção, né? A pessoa, não, eu não quero mais nada, não quero mais ninguém, quero ver minha vida, cuidar dos netos, enfim, viver com a família. Mas a pessoa lá um belo dia, ou então ele tem necessidade de uma parceira ou de um parceiro e que isso evolua para uma relação sexual, uma relação mais afetiva também, porque o afeto nos faz falta, né? O carinho. Então, que evolua para isso, ele deve procurar especialistas na área. Então, por exemplo, a mulher, o ginecologista, o homem, o urologista. Por quê? São esses especialistas que vão dar orientação adequada em todos os tratamentos e conforme cada caso. Então, o homem, ele tem a deficiência hormonal, sim, ele tem como repor. Aí o homem na deficiência hormonal, uma das coisas no homem, a disfunção erétil, não tem ereção. É o primeiro sinal de uma depressão. Então ele pode estar depressivo e está normal, está bem. Ou então ele está com baixa testosterona e é só repor a testosterona, ele melhora a depressão e já vem melhora a relação sexual. Então é só buscar a pessoa-chave, que é o especialista na área. Não é o amigo, não é a amiga, enfim, nem filho, nem neto. Nem Dr. Google. Nem Dr. Google, principalmente não pesquise Dr. Google. E as mulheres, a questão da menopausa, elas começam mais ou menos aos 40 anos, né? Já com uma dificuldade de lubrificação por conta da diminuição do estrogênio e em torno de 50 anos, quando para a menstruação, aí sim dá uma queda grande de hormônio. A queda grande de hormônio é perfeitamente substituída por hormônios sintéticos, né? Desde que a mulher faça uma boa revisão ginecológica, porque eles podem evoluir um câncer de mama, eles podem aumentar.
aumentar a incidência de câncer de útero, se não for bem usado. Então, temos que procurar pessoas especialistas. Quem não tem convênio, por exemplo, tem a saúde pública, que tem os médicos, as estratégias da família, que são habilitados a dar essa informação, inclusive habilitados a dar encaminhamento a mulheres que têm problema. Então, nem todo mundo pode fazer a reposição hormonal. Então, quem não puder fazer a reposição hormonal, tem que usar outras maneiras de praticar a questão sexual, que tem várias maneiras, né? A mulher, por exemplo, até os 5 anos de pós-menopausa, ela deve usar hormônio. Depois, ela não precisa, porque é só ali o período que ela perde o osso, a massa óssea. E a massa óssea é importante para ela viver nos seus 80 anos, entendeu? Então, o uso de hormônio é praticamente terapêutico, né? E preventivo. Então, todas as mulheres devem fazer uma reposição se indicado. Isso é importante, porque existem alguns mastologistas e oncologistas que contraindicam, né, o uso de hormônio, porque acelera para quem já tem uma predisposição ao câncer, né, e essas doenças. Muito bem lembrado. E, doutor, eu acho que assim, para a gente finalizar essas informações muito importantes, eu vejo que no permear do início, da juventude e até a terceira idade, a gente vê o quanto o psicológico e o emocional influencia diretamente na vida sexual. Ou seja, a pessoa precisa estar bem com a sua própria cabeça, consigo mesma, porque não existe uma pessoa que vá suportar uma depressão, né, uma tristeza. Não há como ter uma vida feliz com uma depressão em qualquer esfera, não é? Em qualquer esfera. Então, o que tem que cuidar? Acho que vem tudo da família, né? Uma família bem estruturada, uma família que conversa com seus filhos, que tem essa informação a dar, ou se informa, pai e mãe, né? Adquirir um conteúdo que eles possam conversar com as crianças desde pequena, para que eles tenham na vida deles a questão sexual como parte da vida e da felicidade deles. Hoje eu estava escutando a questão de felicidade como disciplina nas universidades, né? A felicidade é aquilo que eu faço porque eu gosto de fazer e que eu não machuco ninguém após aquilo que eu fiz. Então, eu tenho que ser feliz. Se ele vai ser feliz machucando, ele é um sádico, né? Então, mas assim, a felicidade, ela vem a partir daí. Então, à medida que a criança vai crescendo, o adolescente vai tendo uma resposta boa, vai ser tranquilo na questão sexual. Aí depois o adulto jovem, ele vai ser tranquilo nas suas escolhas, né? Na menopausa, já o idoso vai ser tranquilo também naquilo que ele vivencia, porque desde sempre ele viu um pai e um avô conversando isto e vendo que isto, à medida que passam os anos, tem o seu perfil psicológico e depressivo. Agora, a depressão é uma coisa que está afetando muitas pessoas, crianças, e a gente tem que estar atento para a questão sexual. Porque a depressão pode estar traduzindo uma disfunção sexual. E aí, então, você tem que perceber o contrário. Então, no momento que a gente começar a falar sobre sexo, naturalizar o sexo, dizer que a felicidade, desde que o outro seja feliz também, tem que ter a parceria. Eu digo que sexo é um jogo de futebol que ou dá empate, ou dá 1-1, ou dá 0-0, mas ele nunca vai dar um ganhando e o outro perdendo. Baseado em tudo que a gente conversou, na verdade, todas as fases têm os seus problemas. A mulher tem os seus problemas um pouco mais intensivos em função da precocidade em relação ao homem, né, da menopausa, mas tudo tem solução. Nós temos lubrificantes, nós temos hormônios, nós temos médicos, nós temos uma categoria de pessoas técnicas que sabem informar sobre isso. Não precisa buscar o Google, porque é um perigo. A gente no consultório tem que resolver problemas graves se o Google deu problema, né? E para ser feliz, a gente basta ser feliz. Basta conviver com pessoas que gostamos e viver com elas da forma mais natural possível. Transformar o sexo numa eterna brincadeira. Ai, que coisa boa. Quero agradecer, então, essas informações tão importantes. Espero que os nossos ouvintes, né, consigam aproveitar. E muito obrigada, doutora Cida, por todas essas informações. Eu que agradeço o espaço aqui, Silvana, a revista Interativa também, que me convidou. E vamos contar que a população realmente nos escute, né? E cada um no seu travesseiro comece a pensar naquilo que pode melhorar para ser mais feliz. Isso aí. Muito obrigada.